O Espírito Santo está aqui, queridos. Eu já sinto, a minha carne estremecendo neste lugar, porque Ele já está aqui. E hoje a palavra da noite que eu quero conversar com amados é sobre o tema coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem grandes coisas para nós. E nós acabamos de cantar, Grande é o Senhor. Ele é tão grande, o amor dele é tão imenso para conosco, que ele só pensa coisas boas ao nosso respeito. E por pensar coisas boas ao nosso respeito, os seus planos são muitos maiores do que os nossos planos. Diga assim, coisas maiores. Glória a Deus. Queridos, todos nós esperamos ou esperançamos viver coisas grandes, viver coisas maiores, viver o extraordinário de Deus. E Deus tem o extraordinário para cada um de nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para você. O que você está vivendo de legal, de bom, Deus tem muito mais para você. Diga assim, Deus tem o extraordinário para mim. E aí eu deixo uma pergunta soando no ar para mim e para você. Você está satisfeito com a vida que você está levando hoje? Você está achando bom? Está legal? Está mais ou menos? Está para baixo? Como é que está a sua vida que você está levando hoje? Você está satisfeito ou você está insatisfeito com a vida que você está levando? Você está satisfeito com a vida que você tem na sua família, na sua casa? Ou você está insatisfeito? Você está satisfeito com a sua vida profissional que você tem? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Porque Deus, Ele preocupa com você. Deus quer que você venha viver o extraordinário dEle na sua família, no seu casamento. Deus quer que você venha viver o melhor dEle dentro da sua casa. Mas para isso, você precisa convidar Ele para entrar na sua casa, para entrar no seu casamento, para entrar na sua vida profissional. Precisa fazer um convite também para Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para poder percorrer nesta vida aqui com você, a Trindade junto com você, para que você venha vencer os desafios dentro da família e viver momentos de satisfação, de alegria, de prazer. E a minha pergunta para nós hoje aqui é: você está satisfeito com a família que você tem? Você está satisfeito com a profissão que você tem? Você está satisfeito com o seu relacionamento com Ele, com a sua vida espiritual? Por que eu faço essas perguntas? Queridos, porque todos nós queremos nos sentir importantes, queremos sentir satisfeito. Mas eu não posso ficar preocupado em ficar satisfeito só em algumas áreas. Só na vida profissional, ou só porque vai tudo bem dentro da minha casa nesse momento. Deus, Ele quer que eu venha ficar satisfeito também nos 3 níveis. Daí, quando eu tenho essa presença de Deus caminhando comigo dia e noite, 24 horas por dia, na sua companhia, sabe o que a palavra de Deus me diz? Eu andando com Ele, Ele andando comigo. João capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer o seguinte: digo-lhes a verdade. Repita comigo, digo-lhe a verdade. Isso foi uma fala de Jesus, dizendo: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu realizo. Diga assim, uau! Querido, aquele que crê em Jesus também fará as obras que Ele realiza.
E aí ele completa: fará coisas maiores, ainda maiores do que essas. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Essa é uma fala, um diálogo de Jesus, conversando com seus amigos, conversando com seus discípulos, dizendo: olha, eu digo a verdade para vocês. Aquele que crê em mim é preciso crer. É um dos pré-requisitos, crer em Jesus. Crer em Jesus é um dos requisitos. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo. Quais eram as obras que Jesus realizava? Por onde Jesus passava, os sinais aconteciam. Aonde a presença de Jesus chegava, o clima era mudado. Os milagres aconteciam. Jesus fazia milagres. Jesus trazia libertação. Aonde tinha possuídos de demônios, Jesus chegava. Ao aproximar, o demônio já alarmava, já gritava. E ele nos fala: fará coisas maiores ainda. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus, ele coloca para mim e para você: creia em mim, creia em mim. Se você crê em mim, eu te dou todo o poder. Você pode fazer grandes coisas. Você pode viver grandes coisas. Coisas maiores você ainda pode viver. E aí, a minha pergunta é para você e para mim também. Diz o seguinte: nós faremos coisas maiores? Será que nós podemos fazer coisas maiores? Como nós podemos fazer coisas maiores? Quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus, tendo essa conversa, disse para eles, mas logo então Jesus foi para o Pai. E ao ir para o Pai, Jesus diz aos seus amados discípulos: fique em Jerusalém, fique no templo, fique no templo, fique no templo, fique em Jerusalém, um lugar escolhido por Jesus. Fique lá até que vocês sejam revestidos de poder, até que desçam sobre vocês o Espírito Santo. Porque eu estou indo para o Pai, mas eu vou estar enviando um amigo, um consolador para a vida de vocês. Mas para receber esse amigo, para receber esse consolador, eles precisavam estar no lugar determinado por Jesus. Era necessário ficar lá, não só entrar, não só passar por lá, mas era necessário permanecer lá. E Jesus diz então que enviar o Espírito Santo para habitar dentro de cada um. E através do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos de Jesus, os discípulos receberam então poder, receberam autoridades. Antes nós víamos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, balançando, com medo. Mas depois do encontro, depois que obedeceram, eles creram na palavra, obedeceram na palavra de Jesus. E depois que eles obedeceram a palavra de Jesus, eles receberam esse poder. A partir daí, nós vamos vendo milagres acontecendo através dos discípulos de Jesus. Onde Pedro passava, aquele Pedro medroso, aquele Pedro covarde, aquele Pedro estourado, aonde Pedro passava, após a descida do Espírito Santo, após ter um impacto com o amigo Espírito Santo, nós vemos um Pedro audacioso e coisas maiores acontecendo através de Pedro e dos demais discípulos. Então o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, que está disponível. E eu pergunto para a igreja Vida Plena: você que é igreja, você que compõe igreja, você tem esse poder do Espírito Santo ativado dentro de você? Esse poder do Espírito Santo pode estar fluindo através
de você. E aí, o Espírito Santo é o poder de Deus enviado a mim e a você. É o poder enviado para desfazermos todos os espíritos de engano, todos os sofismos de Satanás. É dado a nós, querido. Não é dado a anjos. É dado a mim e a você. Veja o quanto somos privilegiados por sermos filhos de Deus, por recebermos Ele na nossa vida e recebermos o Espírito Santo. Daí eu e você, uma pessoa simples, eu e você, uma pessoa tão comum, e às vezes até nós falamos comedores de feijão, pessoas simples, pessoas comuns, podendo ser cheias do Espírito Santo. E obras extraordinárias acontecendo na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus nos diz que desde os tempos da igreja primitiva, Deus fazia coisas maiores através dos seus discípulos. Deus fez coisas maiores através de homens e através de mulheres da Bíblia. E Jesus, Ele nos chama também para sermos maiores com Ele. Jesus, Ele faz um convite para mim e para você ser maior com Ele. Para você viver coisas maiores com Ele. Nós fomos criados, amados, para coisas muito maiores daquilo que nós estamos vivenciando hoje. E o Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, é aquele que conversa conosco até mesmo quando nós estamos dormindo. O Espírito Santo, Ele é aquele que conversa comigo, Ele é aquele que quer conversar com você, quer estar do meu lado, quer estar do seu lado. Mas muitas das vezes o Espírito Santo, Ele não vai falar só apenas coisas que eu gosto de ouvir. Ele me revelou aqui no Espírito. Às vezes o Espírito Santo, Ele nos exorta, Ele nos corrige, para nos dar um direcionamento mais assertivo, para que nós não venhamos permanecer nas práticas do pecado. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem das suas falhas, dos seus pecados. Diga assim: o Espírito Santo fala comigo. Querido, então o Espírito Santo, Ele fala. E quando Ele fala, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não precisa de ninguém falar. Você sabe. Lá dentro do seu espírito, no íntimo do seu homem interior, da sua mulher interior, você tem noção, você sabe do que é certo e do que é errado. Às vezes nós não ouvimos o Espírito Santo falar. Às vezes nós até temos consciência de que Ele está entristecido ou que Ele está entristecendo comigo. Mas eu não dou ouvido. Mas Ele continua falando comigo. Continua falando com você. E a voz do Espírito Santo também, Ele fala nos alertando. A voz do Espírito Santo fala nos dando direcionamento. A voz do Espírito Santo fala também comigo e com você, trazendo dentro de nós uma insatisfação, querido. Uma insatisfação pelas coisas do mundo. Quem gera isso é o Espírito Santo, se Ele está dentro de você. Se Ele está dentro de você, o Espírito Santo vai te inquietar tanto que você não vai caber em alguns lugares. Porque o Espírito Santo vai gerar em você uma insatisfação. O Espírito Santo, ele nos tira da zona de conforto. Às vezes, ele vai fazer igual a águia quando quer ver seu filho voando. Vai lá e dá uma mexida no ninho, para que os filhotes voem, saem do ninho. Haja, faça alguma coisa. O Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, ele além de gerar insatisfação, ele vai gerar também inconformismo. Querido, como hoje está fácil a gente ficar conformado com a situação que estamos vivendo, conformado com o casamento que você tem, conformado com o tipo de filho, luta que você está vivendo. É assim mesmo, e fica conformado. Mas o Espírito Santo, ele vai gerar dentro de você o inconformismo. Ele é aquele que te sacode, fala: não é assim. Não, você precisa se posicionar. Você precisa orar mais. E aí cabe a mim e a você dar ouvido a essa voz ou
fazer de surdo. E aí as coisas que estão ao meu redor podem ir tampando a minha audição espiritual. Tampando a minha audição espiritual, que é um dos meus sentidos, também vai afetando a minha visão espiritual. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que quer nos dar ouvidos sensíveis a ele. Querido, ore ao Espírito Santo. Peça ao teu amigo. A Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele geme. Ele leva as nossas súplicas. Então você, nós temos um amigo. Nós podemos contar com um amigo. Nós podemos contar com um amigo muito especial, que está conosco todos os dias, todas as horas. Mas ele não quer ver você conformado com a situação que você está vivendo. Ele não quer ver você conformado com o tipo de filho, filha que você está sendo que você pode ser melhor. E você pode vivenciar coisas maiores também. E aí eu pergunto para nós, a igreja do Senhor, queridos, o que está dentro de nós? O que está dentro de você, homem? O que está dentro de você, mulher? Será que é o poder do Espírito Santo? É o poder do Espírito Santo que atua dentro de você e move através de você? Ou é as suas emoções? Ou é a sua carne que move através de você? Queridos, nós não podemos deixar que o poder da carne mova-se através de nós. Porque Deus deixou um poder para nós, para que esse poder possa fluir, andar através dos meus pés e através dos seus pés. Tem homens e mulheres que estão dependendo de bênçãos, de curas que passam pela tua mão. Assim diz o Senhor. Estão dependendo de bênçãos que passam pelas tuas mãos. Mas você precisa deixar o poder fluir através de você. Você tem o poder de escolha. Você escolhe o que é bom ou o que é ruim. A escolha é sua, mas a consequência também será sua. A consequência também será sua. O poder de Deus está disponível, descancarado a qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer criança, a qualquer jovem, adolescente. Basta correr para Ele, que esse poder vem e você se torna um homem, uma mulher grande, que vive o extraordinário, que vive milagres. Uma coisa é alguém contar milagres, outra coisa é você ser um milagre na vida de alguém. Você será a resposta de oração para alguém. E Deus quer levantar homens e mulheres que querem ser a resposta de oração. Uma resposta de bênção, uma resposta de cura. E eu pergunto, o que está dentro de você? O que está dentro de mim? É o poder do Altíssimo. É a amargura. O que está dentro de você é desânimo. O que está dentro de você é descontentamento. Querido, essas coisas querem apoderar de nós. Querem impedir que o poder flua como um rio de vida dentro de mim e de você. A amargura, ela pode fazer você perder muitas oportunidades da parte de Deus. Você pode perder muitas oportunidades. Você pode perder muitas oportunidades diante de Deus por causa da amargura. O desânimo é um espírito das trevas que vem instalando sobre as famílias, gerando desânimo para que você não tenha ânimo
para buscar a presença de Deus, porque Satanás sabe que se você buscar, se você persistir em buscar, igual os discípulos de Jesus persistiram em buscar no templo lá em Jerusalém, eles receberam poder ao ponto de expulsar demônios e curar enfermos, cumprir um propósito aqui na terra. Diga assim: glória a Deus. Querido, mas não é só isso. O que está dentro de você? Amargura, desânimo, descontentamento. Querido, descontentamento nos faz perder a oportunidade de sermos usados por Deus. Quantas pessoas estão descontentes? Descontentes com tudo, com o trabalho, com a família, com a igreja, descontentes. E há demônios específicos chamados descontentamentos, que quer gerar em nós angústia, sugando de nós as nossas energias. Diga assim: misericórdia, Jesus. O descontentamento nos faz sair do projeto de Deus. Por quê, pastora? Porque eu estou descontente. Deus tem um projeto para mim, mas em algum momento eu fiquei descontente. Eu fiquei muito entristecido, decepcionado. E o nome disso é descontentamento. E aí, esse descontentamento me faz sair do projeto de Deus. Me faz sair do plano maravilhoso que Deus sonhou para mim, mesmo quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Quantos aqui um dia receberam uma palavra de promessa? Você é filho de uma promessa. Quantos Deus profetizou coisas grandes sobre a sua vida, mas um dia você ficou frustrado, um dia você ficou descontente, e esse descontentamento roubou a sua alegria, roubou a presença de Deus, tirou você da presença de Deus, e hoje você não consegue sentir mais o contentamento, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar com Ele todos os dias, como você estava antigamente. Mas Deus me diz nessa noite que Ele tem saudade daquele tempo que você levantava e falava: Senhor, me dá poder, eu quero poder, eu quero ser usado nas tuas mãos, me usa, eu tenho tanta vontade de crescer, de ser usado. Deus, Ele não desistiu de você, Ele ainda quer te usar, mas corra para a presença dEle, corra para os braços dEle e peça um renovo, poder, que Ele vai te dar o renovo e poder. O descontentamento, ele faz nós também perdermos as bênçãos do Senhor. Davi, ele falou o seguinte: Deus me fez de uma forma extraordinária, Ele me teceu no ventre da minha mãe. Os meus dias foram planejados. Diga assim: planejados. Queridos, seus dias são planejados pelo Senhor, não foram planejados pelo seu pai. Deus te fez de uma forma extraordinária. É Ele que teceu você também, mas Ele te teceu para um propósito. Há um escritor de um livro e pregador chamado Marley Mori. Ele diz o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte. Às vezes a gente fica pensando assim: a tragédia que aconteceu ali, você viu a tragédia que aconteceu ali? Segundo esse pregador, ele diz o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia é viver uma vida sem propósito. Querido, por quê? Porque Deus fez você e te protegeu até hoje, porque Ele tem um propósito, para você viver uma vida de poder. Esse é o propósito dEle, para você viver uma vida de poder. E se Ele te deu poder e autoridade, aonde você passar, tem que alguma coisa acontecer que glorifica Ele. Você precisa ser usado por Ele, assim como homens da Bíblia também foram usados por Deus. Levanta as mãos para os céus e diga: Senhor, me use, eu quero ser usado por Ti, eu preciso ser usado por Ti, eu me coloco nas Tuas mãos. Queridos, e a palavra do Senhor me diz
que Eliseu, um homem simples, muito simples, ele desejou uma coisa extraordinária. Ele desejou viver coisas maiores. Quantas das vezes nós estamos conformados com a situação que nós estamos vivendo? Deixa a vida me levar, a coisa vai acontecendo. Mas Deus não quer que você deixe a vida te levar. Porque a vida te levando, você pode cair no abismo. Você precisa levar a vida na direção de Deus. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como que o Senhor quer que eu conduza hoje? Conduza os meus lábios. Senhor, conduza os meus olhos. Senhor, conduza os meus ouvidos. Que eu ouça somente a voz do Senhor. Eliseu foi um homem que desejou muito viver coisas maiores. Eliseu desejou tanto que ele pedia a Deus o quê? Unção, poder de Deus. A visão que Eliseu tinha era o quê? De viver coisas maiores. Qual a visão que você tem para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua vida espiritual? Qual a visão que você tem? Você tem visão de viver coisas maiores? Para viver essas coisas maiores, você vai ter que receber poder lá de cima. Porque se você não receber o poder que vem de cima, você não vai viver coisas maiores. Você não vai viver coisas maiores em Deus. O inimigo pode até te dar algumas coisas, dizendo que é coisas maiores. Mas ele dá com a mão e puxa com a outra. O inimigo, ele dá com uma mão e puxa com a outra. Deus não. Ele dá, te abençoa e faz prosperar os seus caminhos. Eliseu, ele tinha a visão. Uma visão de viver coisas maiores. A visão de Deus. Em 1 Reis 19, versículo 19, diz o seguinte: então Elias saiu de lá e encontrou com Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou. Diga assim, alcançou. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Pelo que lhe fiz. Elias, passando ali pelo campo, ele encontra-se então com Eliseu. E ele lança a capa sobre Eliseu. Lança a capa sobre Eliseu. Quando ele lança a capa sobre Eliseu, Eliseu entende que ele tem um chamado. Ele entende que ele tem um chamado. E quando ele entende então que ele tem um chamado, ele fala então para Elias: deixa-me então despedir do meu pai e da minha mãe. E olha só, Elias disse para ele: vá e volte. Porque ele poderia muito bem ir lá no meio da família e se perder realmente no meio da família. Por isso que Elias disse para ele: vá e volte. Mas interessante que quando alguém sabe aonde quer chegar, ele chega, ele tem foco. Quando a pessoa não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve e não chega a lugar nenhum. Eliseu sabia onde é que ele queria chegar. Onde que ele queria chegar? Ele queria unção, ele queria poder, ele queria ser usado por Deus. Era o desejo, não era um sonho. Era um desejo tão profundo de ser usado por Deus, de receber por Deus poder, que ele veio. Um homem simples do campo, um homem que todo dia estava ali arando a terra, todo dia num trabalho comum. Parecia que era uma coisa monótona. Mas Eliseu não deixou o seu trabalho, aquilo que ele fazia com as mãos, se tornar monótono, ou sugar as energias e as forças dele, ao ponto de não buscar a presença de Deus, ao ponto de não buscar poder. Então Eliseu, de um homem simples, de um homem comum, ele não deixou a sua vida ficar monótona. Porque uma vida monótona, querida, nós perdemos a paixão por Cristo.
Quando a sua vida espiritual ela fica monótona, você perde a paixão por Jesus. Você perde a paixão por aquilo que Ele é apaixonado. Vida monótona. Então, no meio de uma vida comum, Elias aparece. Elias aparece na vida de Eliseu. Elias simboliza a presença de Deus. Diga assim, amém? Elias simboliza a presença de Deus. No meio daquela correria, arando terra, com bois ali. Então Elias aparece e passa por ele e lança-lhe a capa. Lança-lhe a capa sobre ele. E ele entende, eu estou trabalhando, eu estou em ação, eu estou em correria. Mas eu quero poder, eu quero unção. Esse é o meu chamado. Um profeta de Deus passou aqui. Querido, Elias representava Deus na terra. E até hoje, o nome Elias, o profeta Elias representa Deus. A presença de Deus. A presença de Deus falando com o homem. Por isso que ele fala, deixa eu despedir da minha família, deixa eu despedir da minha mãe, do meu pai, dá um beijo. Eu não vou ficar lá com eles, mas eu vou seguir Elias. Ou seja, eu vou seguir o propósito que Deus tem para mim. Diga amém. Ok. A presença de Elias, a presença de Deus, tem o potencial então de mudar a vida de Eliseu. De um homem simples, comum, ser um homem muito usado por Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Eliseu, ele teve que tomar alguns passos. Ele teve que ter algumas atitudes na sua vida para que ele vivesse coisas maiores. Uma primeira das coisas que Eliseu teve que fazer foi ter a percepção da presença de Deus. Percepção. Querida, você tem a percepção da presença de Deus? Você tem a percepção da presença de Deus e segue a direção dele? Eliseu teve a percepção da presença de Deus através de Elias. E ele seguiu essa percepção da presença de Deus através de Elias, seguindo Elias. E o encontro de Elias, então, com Eliseu foi marcado com a presença do nosso Deus. Eliseu, ele entendeu o seu chamado. Ele teve consciência do chamado de Deus. Primeiro passo, eu percebo a presença de Deus. Eu sigo a direção, a orientação de Deus. Segundo passo, eu entendo o chamado de Deus para a minha vida. Eu tenho consciência que eu sou chamado e escolhido desde o ventre da minha mãe. Ele entendeu. Ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu o seu chamado. Querido, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Querido, Deus chama a todos. Chama a mim e a você. Eu não quero só ter a oportunidade de ser chamada. Eu quero ter a oportunidade de ser escolhida. Eliseu foi chamado pelo profeta, mas ele teve percepção da presença. Ele teve a percepção da presença. E ele começou a seguir a presença, dando resposta a um chamado. Quando eu sigo a presença de Deus, eu estou dando resposta a um chamado. E Eliseu então, ele segue Elias. E ele decide no seu coração: eu tenho bois, muitos bois, 12 pares de bois, trabalhando na terra, arando a terra. Mas eu vou abrir mão de tudo. Eu estou abrindo mão das regalias. Eu estou abrindo mão das finanças. Eu estou abrindo mão das boas colocações para viver um propósito, para viver um chamado. Eliseu, de repente, ele decide então: eu vou seguir Elias, eu vou seguir a Deus. Mas o que eu tenho de negar? Eu tenho de negar o meu arado? Eu tenho que negar os meus bois? Eu tenho que negar a minha comodidade?
O que está me roubando, impedindo de ter a presença de Deus? Eu preciso negar? Eu tenho que negar o que Ele fez. Ele agiu de maneira que não poderia voltar atrás, querido. Ele decidiu. Ele agiu. Ele sacrificou os seus bois. Eu vou lá, dou um beijo no meu pai e na minha mãe. Eu vou seguir um chamado. Beijo fala de honra. Honra com seus familiares. Mas eu vou seguir um chamado. O que está me roubando da presença de Deus vai me doer, vai me custar. Eu vou ter que renunciar. A palavra fala que Ele sacrificou os bois, 12 pares de bois. Ele sacrificou todos. E Ele colocou fogo ali naquela terra que Ele estava arando. Ele colocou fogo para queimar toda aquela terra. Com isso Ele estava dizendo: eu quero viver coisas maiores. Eliseu queimou o arado. Coisas maiores, queridos, acontecem na sua vida quando você queima o seu arado. Que ervas têm nascido no seu coração, no seu arado? Eliseu, então, ele queimou esse arado. Primeiro, ele abriu mão da comodidade familiar. Ele abriu mão de toda a distração que estava roubando ele de Deus. Ele abriu mão até mesmo financeiramente, porque 12 juntas de boi hoje é bem significativo financeiramente. Simplesmente para seguir Elias e servir Elias. Querido, às vezes Deus vai te pedir algo, vai te custar. Talvez vai te custar o teu emprego. Talvez vai te custar os teus relacionamentos. Mas você precisa se posicionar para dar uma resposta a um chamado. Nós temos que renunciar. Coisas maiores acontecem quando nós queimamos a nossa velha vida. O que está velho em você? Os velhos hábitos, os velhos costumes, costumes que te tiram da presença de Deus precisam ser queimados. E eu queria que você se colocasse de pé. Quero dizer para você, Deus tem uma vida maior para você. Deus tem uma vida maior para você. Mas você tem que queimar o arado. Você tem que largar aquilo que te prende. E você sabe o que está te prendendo. O Espírito Santo fala com você. O que tem te prendido, o que tem te roubado da presença dEle. Nós precisamos colocar fogo naquilo que nos prende. Colocar fogo na idolatria que está no nosso coração. Quantas vezes nós carregamos idolatrias no coração, não de imagens, mas no nosso coração. Precisamos colocar fogo na idolatria do nosso coração. Precisamos lançar fora todo o pecadinho de estimação. Querido, se você não lançar fora o pecadinho de estimação, aquilo que você acha que não tem importância, você não vai viver o extraordinário de Deus aqui na terra. E nem vai ser o milagre de Deus aqui na terra para a vida de outras pessoas. Nós precisamos lançar fora esse pecado de estimação. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para ser o nosso guia. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, fica comigo. As minhas canções precisam ser diferentes. As minhas canções precisam ser canções que exaltam a Ele. As canções que você tem visto, ouvido, tem atraído a presença dEle para o teu altar. Porque o teu coração é um altar dEle. E que tipo de ídolo tem subido ao teu coração? Tem se estabelecido no seu coração? Deus não aceita dividir você com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não tem dois senhores.
apenas um Senhor vai ser dono do seu coração. E aquilo que você mais alimenta dentro de você é aquilo que vai sobressair de você. Se você alimentar poder, as pessoas vão ver Deus em você. E vai dizer assim: parece com Ele. Parece com os dele. Os dele quem? Com Jesus. Quem você está parecendo? Você está parecendo com Ele. Por isso que nós temos que tomar cuidado. As minhas canções precisam ser diferentes. Precisa atrair o olhar dele para mim. Precisa atrair o favor dele para mim. As minhas canções, que sou dos meus lábios, que adentra os meus ouvidos, precisa edificar o altar do meu coração. Querido, Deus te dá a oportunidade ainda nesta noite de arrumar o altar do seu coração. Ainda tem sopro nas suas narinas para você arrumar o altar do seu coração. Decida atrair a presença de Deus com seus louvores. Decida atrair a presença de Deus com as suas vestes. Amado, você é templo do Espírito Santo. Amada, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de você. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação dele. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é você homem ser cafona, não é você mulher ser cafona, mas é você ser sensível ao Espírito Santo, se arrumar e conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor está me vendo da onde o Senhor está. O Senhor está sorrindo, ou o Senhor está chorando? Eu estou atraindo o teu poder, a tua presença, ou eu estou atraindo as pombagírias, os demônios? Querido, existem demônios específicos. Não brinque com o inferno. Não brinque. Não brinque, porque no inferno tu serás atormentado por aquilo que você é perseguido aqui na terra. Não brinque. Cuidado. Cuidado. Expresse Deus. Naquele dia Ele vai pedir as suas mãos. Querido, o que você faz escondido? Você faz coisa escondido que só os olhos dele vê. Você está achando que ele não viu aquele dia? Deus viu. Deus viu tudo. Ah, como o Espírito Santo tem gemido pela noiva que tem que se prostituído. Como o Espírito Santo tem gemido. Gemido com gemidos de parto. Ah, homens, varões, mulheres valentes, despertem. Despertem. Olhe para mim. Olhe para mim. Não é porque todos estão indo, você vai. Você não vai. Se você quiser ficar comigo, hoje eu ponho uma porta aberta diante de ti, para você fazer uma escolha. Mas o meu convite para você é: se prostre diante de mim. Mude os seus pensamentos. Mude as suas convicções.
Naquele grande dia eu prestarei conta. Nada passa escondido dos meus olhos. Nada passa escondido dos meus olhos. Aqueles que fazem escondido, mas naquele dia eu mostrarei, eu revelarei. Aquilo que tu fazes em oculto, aquilo que tu fazes em oculto, aquilo que você fez em oculto, há de ser revelado no meu tribunal. Nada foge da minha presença. Eu convido a igreja a se prostrarem diante de mim e me buscar enquanto é tempo, a mudar de vida. Lerabashuri cantalabalás. Eu já tenho falado, filhos, que o inimigo pelejarão contra muitos neste lugar. Eu já tenho falado. Mas eu preciso de corações quebrantados que me busquem em espírito e em verdade. Eu procuro homens adoradores com sinceridade de coração. Ah, quantos têm aberto seu coração para espíritos enganosos. Espíritos enganosos. Mas eu sou um Deus que passeio no meio dos meus e conheço os corações e conheço as suas intenções, e digo: no meio do meu povo eu não permito ser levantado outros deuses. Todo Deus que se levantar no meu lugar, eu abatarei, eu destruirei. Eu quero abraçar cada filho, cada filha. Corra para a minha presença. Corra para a minha presença. Ainda hoje, corra para a minha presença. Aproveita que os meus braços estão abertos para você, filho. Aproveita, filha, que os meus braços estão abertos para você. Porque naquele dia, naquele grande dia, eu quero te abraçar. Eu quero te receber nas minhas moradas. Mas depende hoje das suas escolhas. Eu quero te dar poder. Eu quero te dar unção. Eu quero curar pessoas através de você. Mas se posicione na minha presença. Eliseu se posicionou, desejou a minha presença, e eu dei presença dobrada, e a minha presença continua a mesma. Eu quero manifestar sinais neste lugar, mas eu preciso de mãos puras, corações puros, corações puros na minha presença. Me busca e me achareis quando você me buscar de todo o coração.